Cara, eu acho que muita gente que tá aqui, que tá hoje em 2025, pensa a mesma coisa que eu. Eu acompanhei Daniel Fraga lá no início, há muitos anos atrás, quando ele começou a fazer vídeo. Eu lembro da crise que ele teve lá com a justiça, né? Daquele caso com o Cidia Campos, eu ficava acompanhando aquilo, eu achava aquilo muito heróico, aquela luta toda dele, né? E ao mesmo tempo eu achava um pouco de loucura também algumas coisas. E aí ele falava do Bitcoin, né, cara? Ele falava muito do Bitcoin. Bitcoin era barato na época, cara. E eu não comprei nada de Bitcoin. Não comprei nada, 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 assim. E assim, realmente eu não tinha dinheiro sobrando, sabe? Eu tava passando, na verdade, um momento assim, pagando casa, correndo atrás de muita coisa. Eu não tinha tempo. Eu vi os vídeos e na época não era tão fácil comprar. Eu não lembro direito, mas tinha todo um passo a passo de você entrar numa rede, baixar o ativo, porque não tinha essas coisas. Mas eu fico pensando que se eu tivesse tentado, sabe? Eu cheguei a abrir uma carteira, cara. Na época, eu tenho até hoje, mas eu não coloquei nenhum Bitcoin dentro. E tem um amigo meu na época que via os vídeos dele, do Daniel Fraga, junto comigo, e também pensa a mesma coisa, né? Tipo assim, depois que a gente viu que o negócio explodiu, e já explodiu há um bom tempo, né? A gente ficou pensando, meu Deus, se eu tivesse colocado R$ 100 lá, estaria milionário, bilionário, sei lá. E muita gente ficou rico, né? Muita gente ficou rico com isso, né? E assim, é aquilo, a gente acompanhou esse início, né? E foi mais um bonde perdido, né? Tipo assim, eu fico pensando, cara, como a gente perdeu a oportunidade, né? Mas assim, na verdade é porque eu também não tinha dinheiro sobrando para arriscar nisso na época. Eu não tinha dinheiro, assim. Realmente eu não tinha. Mas assim, se eu soubesse que se eu botasse R$ 10 eu poderia ter um retorno tão grande, eu acho que eu repensaria. Eu achava que tinha que botar talvez R$ 1.000, sabe? Lá em 2011, 12, quando a gente assistia os vídeos dele. Outra coisa também que foi o outro bonde que eu perdi, assim, absurdo, 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 que foi quando a Petrobras chegou a R$ 4, 5. Não sei se alguém lembra disso. Foi em 2008, com aquela crise da Dilma e tal. E não, crise da Dilma não, foi a crise. Foi 2008 ou 2016? Não, foi 2016, 2016. Com aquela crise danada que teve lá acho que do subprime, né? Das hipotecas e tal. E aí, cara, uma tia de um amigo meu vendeu casa. Ela vendeu casa e comprou tudo de Petrobras, cara, a quatro e pouco ou cinco. Aí eu falei, que loucura e tal, mas cara, ela era visionária, pô. Mas a mulher já é, pô, cabeça, né? Na época ela já tinha uns seus 50 e poucos anos, ela sabia o que estava fazendo, entendeu? E a gente, pô, garotão ali com 21, 22, é, achando que a gente tava era pulando uma fogueira, né? E na verdade, pô, ela tava certíssima, né? Depois a empresa, acho que ela já até vendeu, já realizou esse lucro incrível aí, né? De lá pra cá. Mas assim, são essas oportunidades que a gente perde. E eu acho que agora a gente está passando por um outro momento de oportunidade, assim. Só que eu não estou conseguindo visualizar, cara. Eu não sei se são as empresas que investem em terras raras, sabe? Como Vale ou alguma Aramco, sei lá, alguma empresa dessa aí de minério. É, sei lá, o mundo tá estranho, né? A gente veio, parece que de uma crise que não se realizou e parece que está engasgada na goela essa crise e a gente não consegue ter uma previsão como antes. Parece que o nível de imprevisibilidade agora é muito grande, assim. Depois da pandemia, parece que é a crise que nunca veio, crise de fato que nunca veio. E talvez agora, com essas baixas todas, que a gente esteja meio que percebendo isso, né? Que sim, agora está em crise. Mas eu acho que eu não imaginava que seria uma crise dessa que está acontecendo. Eu imaginava que seria algo muito maior. Mas talvez está no começo, talvez a gente está no início, né? Não sei.
Mas eu só sei, cara, que às vezes tem um canalzinho assim no YouTube, um carinha falando aleatório e tem uns caras, cara, que eles conseguem ver lá na frente, sabe? São gênios, cara, que estão por aí trabalhando, ganhando dinheiro também, tal. E pensando também que nem tudo é dinheiro, cara. Eu tenho isso pra mim, nem tudo é sobre dinheiro. Tem muita coisa sobre a vida também. Tem muita gente com pensamentos aí muito interessantes aí sobre como se viver melhor, como pensar melhor também. E é isso, pessoal. Diz aí se vocês passaram por essa vibe aí. Pô, que depressão, né, cara? E foi bem difícil, né, quando caiu a ficha de que realmente a gente tinha perdido aquele bonde, né? Perdido aquele barco. E o pior é você perder duas vezes o barco, né? Tipo, quando tava baixo ainda e já tinha aumentado muito, você falou, não, não vou comprar no topo. E aí quando foi ver, não era o topo. Aquilo ali era só o início das altas. E depois subindo consecutivamente, você não tá no topo. Não tava, né? Continua. Será que agora tá no topo? Parece tá, mas ninguém sabe, né? É muito bizarro. Eu tenho um certo receio, assim, porque parece que quando eu olho pro Bitcoin, para alguma criptomoeda, elas parecem o mesmo nível de insegurança das moedas fiduciárias, assim. Por mais que elas tenham o blockchain e tal, que não dependa do Estado, que ela não seja inflacionária, mas ao mesmo tempo, se eu posso dividir uma moeda em bilhões de partes, seria como se eu inflacionasse ela de alguma forma. Caso o valor dela, o valor de utilização dela caia, entende? Tipo assim, porque ele pode ser utilizado fracionariamente, né? Pode ser utilizado 0,0000001. Eu não sei, eu fico pensando sobre isso, sabe? Será que se você pegar de 0 a 100 e você pegar de 0 a 100 e fracionar em bilhões, será que isso também não é uma forma de gerar mais moeda? Entendeu? Não necessariamente eu gerar várias notas de 100, mas sim pegar o 100 e fracionar ele em bilhões de vezes. Eu não sei, é uma dúvida que eu tenho. Se tiver algum economista aí, me fale se é diferente isso. Provavelmente é, né? Mas fala aí qualquer coisa que eu estou à disposição para ouvir aqui. Um abraço, até mais. Segue aí, pessoal. Curte aí. Canalzinho pequeno, mas a gente faz com carinho. Fui.